Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Acompanhe os destaques das notícias que marcaram a semana. Índice Mo Ibrahim coloca Angola entre os piores no ranking de boa governação. Embaixadora da União Europeia apela ao governo angolano a não violar liberdades fundamentais. Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos reage à onda de caricaturas sobre a figura do Presidente da República. Estas e outras para ver já a seguir a publicidade. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Renovados votos de muito boa tarde, seja bem-vindo ao resumo da semana. O último relatório do estudo Índice Mo Ibrahim 2020 coloca Angola na 43ª posição do ranking de boa governação em África. De acordo com o relatório que reflete o resultado da investigação feita na tabela geral do índice, Angola ocupa uma pontuação de 40.0, sendo considerado o pior entre os países africanos de língua oficial portuguesa, além de ser um dos piores da SADC. Na classificação dos piores consta não só Angola, mas também a Guiné-Bissau, Djibouti, Burundi, República do Congo, Líbia, Chad, Sudão, República Democrática do Congo e República Centro-Africana. Os 10 melhores no âmbito de boa governação em África estão as Ilhas Maurícias, Cabo Verde, Seychelles, Tunísia, Botsuana, África do Sul, Namíbia, Gana, Senegal e Marrocos em 10º lugar. Também foi notícia esta semana, a embaixadora da União Europeia em Angola apelou ao governo a não violar as liberdades fundamentais, apesar da pressão da Covid-19. Janete Seppel fez este apelo durante o encontro anual entre o Ministério da Justiça e a delegação da União Europeia no âmbito do acordo denominado Caminhos Conjunto, celebrado em 2012. Entre outros assuntos, o encontro abordou os acontecimentos violentos ocorridos nas duas últimas manifestações, tendo a embaixadora reiterado o apelo da não violação dos direitos humanos. Estamos numa situação de grande desafio para todos. Vemos que em todos os lados do mundo que com a Covid-19 há uma pressão sobre as liberdades de assembleia, de expressão. Então nós exprimimos as nossas preocupações quando o que se passou o 24 de outubro e o 11 de novembro. Falamos disso de maneira muito aberta e exprimimos as nossas preocupações. Por sua vez, o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, sublinhou que os acontecimentos violentos das duas últimas manifestações se deram por intromissão de interesses políticos alheios aos jovens manifestantes. O que prejudicou esse diálogo entre a população, os manifestantes e o governo foi a intervenção de um fator prejudicial, um fator político, porque houve quem se aproveitasse dessa situação para fazer reivindicações políticas de outra natureza, que não tem nada a ver com a situação das dificuldades sociais. Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz. Entretanto, na sequência da última manifestação, o movimento dos estudantes angolanos informou, através de uma nota endereçada ao Ministério do Ensino Superior, a intenção de homenagear com 1 minuto de silêncio o estudante de 26 anos, Inocêncio de Matos, que morreu durante a manifestação.
uma intenção que foi frustrada pela polícia em orientação da reitoria da Universidade Agostinho Neto. Num comunicado a que a Camunda News teve acesso, a reitoria da Universidade Agostinho Neto deliberou que somente a Faculdade de Ciências, onde o estudante Inocêncio de Matos foi estudante, fica autorizada a realizar qualquer ato de solidariedade, sublinhando que todas as demais unidades orgânicas ficam impedidas de tal ato. Contactado a propósito, o líder do movimento de estudantes, Francisco Teixeira, contou à Camunda News que estavam previstas homenagens em várias universidades do país e os estudantes estavam ávidos por realizar em um minuto de silêncio pelo seu colega. Da Universidade Mexer de Ensino Superior, acho que é insensibilidade, né? Acho que é insensibilidade, é uma posição política insensível, arrogante, né? E de respeito também aos mortos, né? Mas é uma posição política irracional, né? Insensível, que eu acho que daqui a 20, 10 anos os filhos dele terão vergonha dessa posição que ele está a tomar hoje. A ação dos estudantes, no fundo, não é ação só do MEIA. É do MEIA, estudantes voluntários, é ação de todos. Não, as homenagens vão continuar a semana toda, né? Vão continuar a semana toda. Nós também estamos a pretender fazer nas escolas públicas, vamos indicar 2 ou 3 onde nós vamos fazer, né? Foi frustrada dentro do recinto escolar, mas as universidades fizeram fora. A UISIA, por exemplo, a privada, fez fora. E a Faculdade de Ciências Sociais também fez fora. Altos, né? Não, as homenagens começam hoje, terminam depois do enterro. E não se enterrar, nós vamos continuar a fazer isso. Universidade Agostinho Neto proíbe homenagens ao estudante morto na manifestação do dia 11 e Movimento dos Estudantes de Angola fala em falta de sensibilidade por parte da reitoria. Seguimos com esta. O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos reagiu a ondas de caricaturas e imagens que se vêem nas redes sociais contra a figura do presidente João Lourenço e toda a polêmica em volta do artigo 333 do Código Penal que condena o ultraje à figura do presidente e os órgãos de soberania. Falando ao programa Grande Entrevista da Televisão Pública de Angola, realizado no início da semana, o ministro negou que se esteja a ser inibido os direitos e deveres de liberdade de expressão dos cidadãos e falou em mal interpretação. O próprio Código de 1866 já tinha esse crime, porque este crime tem a ver com a honra e a dignidade das pessoas, mas aplicado aos símbolos nacionais e ao Presidente da República sofre uma agravação, né? Portanto, é algo que já vem de longe. Neste caso, o que se fez foi uma interpretação como se tivesse sido um artigo colocado de propósito para, com a determinado momento, aproveitou-se a elaboração do Código Penal e disse, bem, agora vamos colocar este artigo para impedir as pessoas de criticarem, de fazerem observações. Então, não é isso que está em causa. Não é de modo nenhum. Isto tem um histórico. O crime que protege a honra, o bom nome, a dignidade das pessoas já vem de longe e resulta. A diferença é que este crime existe para todas as pessoas. Todas as pessoas têm direito ao bom nome, à dignidade, têm direito à reputação, que muitas vezes leva uma vida a construir, têm direito à honra e à dignidade. E os crimes que se cometem para atentar contra esses direitos é o crime de injúria, difamação e calúnia. Quando qualquer uma dessas práticas é realizada com intenção, né, de injuriar, de ofender, de dizer coisas que não correspondem à verdade e de
ainda por cima, publicar isso ofensiva, com a intenção de ofender. E muitas vezes com a intenção de denegrir e desqualificar a pessoa. O aspecto ilicitude daquilo que se diz é fundamental nesses crimes. Para que o crime tenha dignidade, eu tenho que dizer coisas que não correspondem à verdade. Se corresponderem à verdade e eu poder provar, isso não é crime, por um lado. Por outro lado, não é proibido falar-se em privado, por exemplo, deste ou daquele. Posso falar, posso desabafar, posso até, sei lá, chamar nomes, né? Em privado, sem que isto ponha em causa publicamente a pessoa em causa. Mas no momento em que eu torno isso público, o problema já não é só uma coisa de desabafo com o meu amigo, com a minha família, mas tem a ver com a pessoa avisada. A pessoa avisada merece respeito e merece que o direito que ele tem ao seu bom nome, à sua dignidade e à sua honra sejam preservados. Qualquer pessoa. Isso resulta da Constituição. Quando se trata de símbolos nacionais, e o Presidente da República, por maioria de razão. Por maioria de razão. Mal de nós, se de facto pudéssemos falar do Presidente de forma ofensiva, imputando-lhe falsidades, coisas que não correspondem à verdade, coisas ilícitas. Todos nós devemos ser críticos. Isto faz parte dos nossos deveres de cidadania, dos nossos direitos de cidadania. Olhar para os governantes e ter deles uma apreciação crítica. Francisco Queiroz referiu que, ao fazer o uso de caricaturas para criticar, é preciso ter em conta os limites, de forma a não imputar factos ilícitos, realçando que não se pode usar caricaturas extravasando limites de proteção da honra, da dignidade e o bom nome de qualquer que seja o cidadão. Mas há aqui um fator a ter em conta que é de natureza cultural, psicológica, antropológica e até mesmo sociológica. Nós estamos a falar de símbolos, estamos a falar de aspectos que acabam por identificar toda uma nação. Que se esses símbolos não forem, de certo modo, respeitados na perspectiva até cultural, esses símbolos, em vez de serem fator de unidade, passam a ser fatores de conflito. Então, a proteção a esses símbolos é uma necessidade de unidade da própria nação. Nós somos mais fortes se estivermos congregados em volta da nossa bandeira. A bandeira é um grande símbolo. Se estivermos congregados em volta do nosso hino, outro grande símbolo, e isso torna-nos mais fortes e menos vulneráveis quando em conflito com outros países, ou quando o país estiver ameaçado, ou qualquer coisa. É um valor que deve ser preservado. O Presidente também é um símbolo de unidade da nação, na sua qualidade de Presidente da República, chefe de Estado, também é um símbolo que tem representatividade de toda a nação. Portanto, não só por questões de natureza jurídica, de proteção de um direito fundamental, mas também por esses fatores da natureza psicológica, cultural, antropológica, que têm a ver com a unidade da nação e torná-la mais forte em volta desses símbolos, que há um valor acrescido de proteção desses... Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, reagindo a polêmicas em volta do artigo 333 do Código Penal angolano. O Presidente da República está entre as 25 figuras mais importantes da área do petróleo e gás, indica um índice elaborado pela Câmara de Energia Africana. A organização justifica a entrada do presidente angolano na lista de figuras importantes africanas por causa das reformas que implementou na indústria petrolífera, que acabaram por tornar o país num dos mais competitivos do continente. Segundo o maior produtor de
ou seja, o segundo maior produtor de petróleo na África subsaariana, tem estado a implementar uma onda de reformas ambiciosas desde 2018 que pode ser muito benéfica para colocar o país no caminho da recuperação em 2021, sublinha o referido estudo. Além do estadista angolano, na lista liderada pelo diretor-geral da petrolífera francesa Total em África, Nicolas Terraz, constam também o presidente da Nigéria, a diretora-geral do Departamento Africano no Ministério do Comércio do Reino Unido, bem como o ministro da Energia e Recursos Minerais de Moçambique, entre outros. O novo banco, o Milênio BCP, e a Caixa Geral de Depósitos avançaram na passada quarta-feira, 18, com duas ações de execução sobre a empresa Winterfell II, a sociedade de Malta controlada por Isabel dos Santos, com a qual a empresária detinha a maior do capital da EFASEC, uma companhia que está a ser nacionalizada pelo Estado português. De acordo com o jornal Expresso, o objetivo das três instituições financeiras portuguesas é o de assegurar o direito à futura indemnização da nacionalização da EFASEC, dado que a empresária angolana adquiriu a EFASEC com recurso a créditos concedidos pelas referidas entidades financeiras e outras que ainda não se pronunciaram. Numa das ações apresentadas pelos três bancos, estão em causa 18,5 milhões de euros. Na outra ação, que junta apenas o novo banco e o Milênio BCP, o valor é de 10,3 milhões de euros, diz o jornal Expresso, que cita o portal Sítios. O valor em disputa é muito próximo do valor com que estas três instituições financeiras financiaram em 2015 a Winterfell II para a compra da EFASEC. Está assim terminado o resumo da semana. Já sabe que estas e outras notícias você pode encontrar no portal de informação da Camunda News. Da nossa parte é tudo. Assim, em especial, desejamos um ótimo final de semana. Camunda News. Informação atualizada e cidadania.